queridos alunos do LAC Concursos. Mais uma vez estou aqui, professor Rodrigo, trazendo um novo tema da biologia para que você possa aprimorar aí, para que você possa crescer ainda mais e consiga a tua aprovação. Sempre vou falar a mesma coisa. A cada passo que você der, eu tenho certeza que essa aprovação fica mais próxima e aí nós estaremos juntos na comemoração, inclusive. Estamos torcendo por você. Para isso, trazemos conteúdo de qualidade. O assunto de agora, núcleo interfásico. Estamos ainda falando da citologia, estudo das células. E aí, quando falamos de núcleo, nós temos que estabelecer um momento para estudar essa estrutura celular. Por que tem que estabelecer um momento? A célula, ela tem um ciclo. No seu edital, provavelmente está escrito assim, ciclo celular. E a célula ela tem um momento onde ela não está se dividindo e um momento em que ela faz o seu processo de divisão. Hoje nós vamos estudar apenas o momento em que ela não está se dividindo nessa aula. Nós teremos as próximas aulas onde você vai estudar exatamente a divisão celular, a mitose e a meiose. Então, núcleo interfásico, núcleo de uma célula quando ela não está em processo de divisão. Eu peguei esse exercício de um concurso para que você veja como é feita a cobrança. No esquema a seguir estão parcialmente representadas as estruturas de duas células, tá? Analisando o esquema, é correto afirmar que, e aí ele te dá uma série de análises. Bom, como é que está o teu nível de aprendizado? Como é que está o teu nível de conhecimento? Você bate o olho, você consegue identificar isso aqui como uma célula bacteriana? Consegue fazer isso? Célula número 1 é uma célula bacteriana, tá? Quando você olha para cá, você vê que ela tem um nucleóide, que ela tem um flagelo, que ela tem uma parede celular, além da membrana plasmática, tá? Quando você olha para a célula número 2, ela é uma célula estruturalmente de um animal, pode ser de um protozoário também, tá? Mas a gente pode dar um exemplo de uma célula eucariótica animal. Eu consigo ver aqui, ó, uma carioteca com seus poros, uma cromatina, aqui está sendo demonstrado para nós uma organela, está sendo mostrado o retículo rugoso, tá? E membrana plasmática. Então, essa identificação vai ser importante, mas principalmente olhar para o núcleo e perceber material genético sem envoltório, material genético com envoltório. Esse vai ser o nosso objetivo, enxergar essa diferença, tá? Então, núcleo interfásico, como eu disse a vocês, tá? Ele está presente nas células eucarióticas, que são as células possuidoras de delimitação do meio nuclear para o meio citoplasmático, né? Em algumas das minhas aulas, você já ouviu eu dizendo assim, não ensinaria para uma pessoa que toda célula tem 3 componentes fundamentais, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Eu não citaria isso, né? Porque a palavra núcleo ela está associada a um conjunto de estruturas. Dentre essas estruturas, nós temos um envoltório chamado carioteca. E a carioteca está presente apenas nas células eucarióticas. Verdadeiramente possuidora de núcleo, tá? Esse núcleo foi descoberto aí, ó, tá? Em pesquisas que duraram aí em torno de 70 anos para ocorrer, tá? Mas além dos testes e tudo mais, a partir de 1858 tem-se a descrição real, verdadeira, funcional do núcleo, tá? Período em que a célula não está em divisão, né? É o período aí interfásico, tá? Em que a célula não está em divisão, tá? O que mais? DNA, RNA e proteínas, tá? Ele apresenta material genético principal que é o DNA, a gente vem discutindo isso, a gente vem falando sobre isso já há um tempo, tá? Então, DNA, material genético funcional, material genético primordial, que contém as informações a serem executadas, e aí quem executa é o RNA, já tivemos aula sobre isso, e
existem proteínas dentro do núcleo também. Existe ribossomo que é produzido ali dentro pelo nucleolo para depois ser liberado. O núcleo é revestido por uma membrana carioteca e ela é porosa. Os poros permitem que haja trocas do meio, né, com o citoplasma. E processos importantes que vão acontecer: a duplicação do DNA, que é a replicação, a produção de RNA, que é ali a transcrição, acontece dentro do núcleo, tá? Isso aqui é uma informação razoavelmente útil a você, tá? Isso não é regra, tá? Mas normalmente as figuras de imagens, de exercícios no caso, né? As imagens, figuras em exercícios, normalmente citam aqueles núcleos que são os convencionais, que são núcleos circulares e centralizados. O núcleo ele pode ser, ao invés de central, ele pode ser basal, pode ser, não é tão comum assim, um núcleo apical, né? Ele pode ser lobado, dividido em setores, em lobos, e é o que eu vou mostrar a vocês agora no próximo slide. Isso aqui é uma coisa mais corriqueira, mas não é obrigatória. Inclusive, aparecer isso para vocês. Quais são as variações? Das variações, tem uma que para mim é a mais importante de todas, tá? Que essa está marcada em vermelhinho aqui para vocês, tá? Dá uma olhada. Existem células que não têm núcleo. Obviamente, elas têm um tempo de vida menor, ou elas são mantidas pela ação de um outro tipo de célula, tá? Dentre elas, nós temos aqui as células dos vasos condutores de seiva, tá? Especificamente seiva bruta, tá? São os vasos do xilema, tá? São células mortas e que são envolvidas por células, olha o nome das outras, células companheiras. Adivinha por quê, né? As células companheiras nutrem a célula que não tem núcleo ali do lado, tá? Mas nesse momento não adianta muito a gente entrar no mérito, tá? O mais importante é pensar nisso aqui, ó. Hemácias. Tá? Hemácias em nós mamíferos. Nós somos os únicos que apresentamos hemácias anucleadas. Nós mamíferos apresentamos hemácias anucleadas. E aí, gente, o que eu preciso que você entenda sobre isso? Não sei que prova que você vai fazer, né? Muitos aí se preparam para provas de polícias técnicas, mas esse curso ele se estende também, muitos assistem para fazer uma prova em nível de professor e tudo mais. O que acontece? O que eu preciso que você entenda? Um exercício pode cobrar de vocês, uma questão de concurso pode cobrar de vocês, a utilização do material genético nuclear para exame de paternidade. Por exemplo, vamos fazer aí uma eletroforese, né? Um PCR, então, para fazer identificação de paternidade. Senhores, quando você fala assim, nossa, a pessoa coletou sangue para fazer um exame de identificação, cuidado. Não são as hemácias usadas para essa identificação. Porque as hemácias não têm núcleo, consequentemente não tem DNA lá dentro, tá? Normalmente a gente usa para paternidade humana, a gente usa DNA, pô, tá? Então, as hemácias, elas não têm núcleo, as nossas. Então, consequentemente, não tem DNA lá dentro delas. Mas, professor, eu não poderia usar o DNA mitocondrial? Que bom que você sabe que tem DNA mitocondrial, mas qual que é o problema nesse caso? É que hemácias também não têm mitocôndrias. Por isso as hemácias são células que morrem com um tempo de vida razoavelmente curto, né? A gente coloca aí uma média de 120 dias, até 120 dias, não é média, até 120 dias é o tempo de vida de uma hemácia. Então, cuidado com isso. Se cair para você alguma questão que fala sobre, vamos fazer um teste de paternidade usando o sangue, células sanguíneas, tá? Não está falando de hemácia, porque hemácia não tem núcleo. Vai ter que pegar núcleo de célula de leucócito, tá? Glóbulos brancos, tá? E aí sim retirar dali o material genético, tá? O professor não pode ser da plaqueta, porque eu sei que tem plaqueta no sangue. Não, plaqueta não é célula, plaqueta é fragmento. Então olha que maluco, olha que pegadona pode virar. O sangue pode te disponibilizar 3 grupos de estruturas: hemácias, eritrócitos, leucócitos, glóbulos brancos, e plaquetas.
Ah, eu vou pegar para fazer exame de DNA o quê? A plaqueta? Não, porque plaqueta nem célula é. Plaqueta é um fragmento de uma célula maior, tá? Chamada megacariócito. Então, não tem núcleo. Consequentemente, não tem DNA. Hemácia também não, porque hemácia não tem núcleo. Hemácia não tem mitocôndria. Não dá para usar DNA dela. Vai usar de quem? Dos glóbulos brancos. Cuidado com isso, tá? Uma outra variação aqui possível, células musculares, tá? Essa musculatura estriada, ela acaba tendo... Vamos lembrar só uma coisa? Músculo estriado, ele pode ser estriado esquelético e estriado cardíaco, tá? Mas aqui a gente está falando principalmente dos músculos estriados esqueléticos, tá? Ele pode ter, normalmente são múltiplos núcleos que ficam perifericamente dispostos, tá? No espaço interno, perifericamente dispostos, alongados e múltiplos. Musculatura estriada esquelética, tá? E, como eu comentei agora há pouco, alguns glóbulos brancos, tipo neutrófilo. Neutrófilo tem um núcleo trilobado. Ele é dividido em 3 lobozinhos. E daí? Só para mostrar para você que não é um núcleo sempre redondo. Essa é a ideia, tá? É você perceber que os núcleos não são sempre arredondados, tá? Bom, o que mais que a gente pode falar? Não se esqueça que o principal componente para vestibulares, para concursos públicos, para tudo que você for fazer, tá? Ah, eu peguei, assisti essa aula do Rodrigo e resolvi fazer uma prova, né? Vou pegar uma prova aqui qualquer, que tenha biologia para fazer, você vai perceber, tá? Tanto no concurso quanto em qualquer outra situação, que, ó, a carioteca é o principal componente, tá? A carioteca é o principal componente, é o diferencial, porque carioteca só está presente em células eucarióticas, tá? Então, dos protozoários, das algas, dos fungos, dos vegetais e dos animais, tá? Nós temos a tal da carioteca, ou envoltório nuclear, membrana nuclear, que separa o material nuclear do citoplasma. E as células procariontes, das bactérias, das cianobactérias, essas não têm núcleo diferenciado, tá? Então isso é uma característica marcante das células eucarióticas, tá bom? Aqui, cara, eu gosto de mostrar essa imagem a vocês pelo seguinte, para você entender a importância do núcleo através dos experimentos que foram feitos. Se liga, os caras pegaram uma ameba, tá? E fizeram o quê? Eles separaram, fragmentaram essa coitadinha dessa ameba e ficaram olhando para o pedaço, o fragmento que tem núcleo. Olha que legal. O fragmento que tem núcleo se dividiu, cresceu e se dividiu. Cresceu e se dividiu. Por quê? Porque o comando de ações enzimáticas, bioquímicas, funcionais está aqui, ó, no material genético. Então, a célula continuou viva, esse fragmento continuou vivo, cresceu e se desenvolveu. E o pedaço, e o fragmento que não tinha núcleo, fragmento anucleado, ó, ele foi degradado. Ele não teve continuidade, porque não tem material genético para coordenação e para divisão. Muito bem, ó que maluco. Pegaram para testar um fragmento anucleado e implantaram um núcleo de uma outra célula nele. Fizeram um transplante de núcleo, pegaram o núcleo de uma célula e transplantaram para um fragmento que estava anteriormente anucleado. Qual foi o resultado? O núcleo deu o comando e esse fragmento, que outrora era anucleado, continuou funcional, cresceu e até se dividiu. Isso prova que dentro do núcleo nós temos aquilo que controla as atividades fisiológicas de todas as células, tá? E o que controla? Material genético, você já aprendeu isso, tá? Agora, o que você precisa relembrar comigo agora é que material genético, ele pode se mostrar, ele pode se apresentar de duas maneiras. O material genético pode estar em estado de cromatina, que é descondensado, aqui representado por, ó, filamentos. Esquece dos novelos e olha só para os filamentos. Esses filamentos representam a cromatina. Mas se você olhar para esses filamentos, você fala assim, poxa, eu poderia enrolar fio por fio? Então, quando você enrola fio por fio, aí você está obtendo o que nós chamamos de cromossomos.
Então, o material genético, ele se apresenta de duas formas dentro de uma célula. Ou em filamentos descondensados, que compõem a cromatina, ou individualizado, condensado, formando os cromossomos. O que eu preciso que você entenda? A nossa aula é de núcleo interfásico, mas eu já vou mostrar os cromossomos também, tá? Cromatina quando a célula não está em divisão. Cromatina é quando a célula não está em divisão. Mais uma vez, cromatina quando a célula não está em divisão. Quando a célula vai se dividir, ela passa a condensar o material genético dela. E aí ela passa a ter cromossomos. O que aconteceu? Esse condensar, só para relembrar, é você pegar cada fiozinho desse e enrolar e fazer isso aqui, em novelos, tá? O que eu preciso que você entenda sobre a metodologia dessa minha aula de agora? Nós vamos estudar depois divisão celular, tá? Mas eu quero falar na divisão celular especificamente dos eventos da mitose e dos eventos da meiose. Para que serve a mitose e para que serve a meiose. E fazer exercício, tá? O que acontece? Eu não quero discutir lá na aula de divisão cromossomos. Então, eu vou aproveitar a aula de núcleo interfásico e vou falar sobre cromossomos também. Então, para eu fechar a parte dos componentes do núcleo interfásico, eu vou parar aqui e lembrar vocês. Todo núcleo de célula eucariótica, ele tem o quê? Um envoltório, que é a carioteca. Ele tem o líquido que preenche, tá? A gente chama de nucleoplasma, nucleolinfa ou cariolinfa. Tanto faz. Percebeu? O nucleoplasma, cariolinfa, nucleolinfa, tá? É o líquido que preenche. E aí tem esse componente aqui que tá pequenininho escrito aqui, eu vou escrever maior para vocês. Ó, nucleolo. Tá? Então, eu quero fechar, antes de eu falar dos cromossomos, eu quero fechar com você aqui. Todo núcleo de célula eucariótica tem o quê? Carioteca, membrana de revestimento. O líquido que preenche o espaço interno, que é a cariolinfa. O nucleolo e o material genético. O material genético das células que não estão em divisão, material genético das células que não estão em divisão, ele é chamado de cromatina. Ponto. Rodrigo, então acabou a aula de núcleo interfásico. É e não é. Né? Por quê? Agora eu quero falar dos cromossomos com vocês. Tá? Por que eu tenho que falar de cromossomos? Para a gente já pensar no próximo assunto. Dar continuidade no nosso trabalho. Gente, cromossomo pode ser apresentado assim para você, mas isso aqui, da forma que a gente está vendo agora, é só didático, não serve para prática. Na prática você conhece cromossomo assim, ó, duplicado. Tá? Então, o que o cromossomo tem? Tá? É assim que a gente conhece. Com esses nomes esquisitos, constrição primária, constrição secundária, satélite. Isso é uma decoreba sem fim, tá? Mas que o necessário é que você entenda como chega nesse ponto. É isso que eu vou te mostrar agora. Como é que chega nesse ponto? Vamos relembrar uma coisa? Lembra que a cromatina era filamento descondensado, aqueles fios soltos? Então tá. Ao longo da preparação para uma divisão celular, o que vai ser necessário? Que esses filamentos comecem a sofrer o que a gente chama de duplicação e posteriormente condensação. Observe, filamento simples e filamento duplicado. O que isso quer dizer? Cabeça de nós tudo? Desculpa, né? Esse cabeça de nós tudo é clássico, cabeção é de muita informação, tá? Ó. Filamento cromossômico simples. O que você tem que entender? É que aqui dentro nós temos um DNA.
aqui dentro tem um filamento de DNA. Só que a célula em questão, ela está se preparando para se dividir. O que é uma divisão celular? É quando uma célula forma outra. Uma célula vai formar outra. Mas essa nova célula que vai ser formada, ela precisa ter também o material genético dela. Então, olha que coisa mais maluca e gostosa de se estudar. Vou fazer aqui para você o DNA da célula original. Tá aqui, ó. Ó o DNA que está aqui dentro, tá? Um DNA, tá ele. O que está acontecendo nesse processo? Duplicação. Ô Rodrigo, eu não entendo que duplicação é essa. Olha que coisa linda que você vai ver agora aqui. Você vai entender perfeitamente. Olha pra cá. Olha o DNA original aqui, ó. DNA azul. Mas sabe o que vai acontecer, moçada? Novos DNA serão formados. Olha o novo DNA sendo formado aqui. Ó. Olha o novo DNA formado aqui, ó. A gente chama de replicação semi-conservativa. Tá vendo que uma parte da molécula continua presente no novo DNA? Ó, ó o novo DNA sendo formado aqui, ó. Ó o novo DNA. Então, peraí. Era um DNA e agora nós estamos tendo quantos DNA ali? 2. Mas, Rodrigo, por que tem que ter 2 DNA? Ué, eu não vou formar 2 células ao final do processo? Cada uma tem que ter o seu material genético. Isso vai acontecer com todo o DNA de todas as células que vão se dividir. Sempre, sempre, sempre. E é por isso que você está vendo filamento simples à sua esquerda e depois filamento duplicado. Tá entendido agora? Então, para uma célula se dividir, ela tem que duplicar o material genético dela. Ela sai de um DNA e passa para 2 DNAs. Como é que fica a organização desse DNA em relação aos cromossomos? Eu vou mostrar na próxima tela, tá? Vou mostrar aqui para você, ó. Como é que fica o cromossomo, então, duplicado? Ó, ele fica assim, ó. Tá? O que tem aqui à sua esquerda? Tem um DNA. Tá? Vamos fazer de conta que é aquele que eu desenhei aquela hora para vocês, que está assim, ó. Ele era um braço azul, né, uma fita, melhor dizendo, azul e uma vermelha. Lembra que estava assim? Tudo bem? Está aqui, ó. À sua esquerda. E a sua direita é aquele outro DNA. E como que era o outro DNA? Ele tinha um filamento original e um outro filamento que eu fiz em preto. Olha ele aqui. Então esses 2 DNAs, ó, estão aqui unidos em um ponto. Há um ponto de união entre eles. Esse ponto de união entre eles é que é chamado de centrômero. Tá? Então, quando você for fazer a sua prova e o cara colocar, caso coloque essa figura de um cromossomo duplicado, né, com as suas 2 estruturas, esse é o cromossomo que a gente verdadeiramente encontra no núcleo de uma célula enquanto ela está fazendo sua divisão. Por que ela tem 2, ele cromossomo e ela célula, né? Tem 2 cromátides aqui então. Porque cada cromátide cada lado desse cromossomo contém um DNA. Então, ó,
DNA da esquerda, DNA da direita. 2 DNAs. E agora vai acontecer o que com essa célula? Ela vai entrar em que mesmo? Em divisão. E quando ela se dividir, cada um desses DNAs que são idênticos vai se separar. É como se fosse um casal que resolvesse cada um seguir sua vida, e aí eles comprassem mais uma cama, mais um chuveiro, mais uma panela, mais um ar-condicionado, e quando eles se separassem, cada um tivesse uma casa completamente imobiliada. Essa é a ideia. Primeiro duplica, depois divide. Primeiro duplica, depois divide. É essa a ideia. Então você está vendo que esse cromossomo tem 2 DNAs. É um cromossomo com 2 DNAs. E esses 2 DNAs, né, estão formando o que a gente chama de cromátides. Esse cromossomo, um cromossomo, apresenta 2 cromátides unidas por um ponto. Esse ponto é chamado de centrômero. Professor, o que é o centrômero? Ele é uma constrição. Perceba isso. Está apertando. É constrição. Constrição primária. Alguns cromossomos têm essa outra constrição aqui, ó. Tá? Isso é um pouco menos importante, tá? O que poderia ter de importância, se você quiser, você anote, por favor, é assim. Os cromossomos que apresentam essa segunda constrição formam essa peçazinha chamada satélite. Satélite ou zona SAT. Satélite ou zona SAT, tá? Isso aqui está muito associado com síntese proteica, tá? Os cromossomos que têm esse satélite, nessa área, o material genético coordena síntese proteica, tá? Mas o nome que mais vai aparecer é centrômero. Isso aqui é um ponto de união das cromátides. E vai ter uma importância também para o processo de divisão, que nós falaremos na aula de mitose e meiose, tá? Então, agora que nós elucidamos a estrutura do cromossomo, eu quero que você entenda que pode aparecer na prova, qualquer prova de biologia, principalmente em concurso público, a classificação dos cromossomos quanto à posição do centrômero. São 4 cromossomos possíveis, 4 tipos possíveis, e desses 4 tipos nós, humanos, apresentamos 3. Tá? Então vamos olhar para cá, por favor? Olha só, esse cromossomo que você está vendo, ele tem braços de um tamanho semelhante. Por quê? Porque o centrômero fica posicionado no meio, na região central, formando braços de tamanho semelhante. Como é o nome desse cromossomo? Cromossomo metacêntrico. Meta, meio. Meio. Tá? Então, nós temos o centrômero posicionado na área central. Segundo tipo, observe que o centrômero agora não está mais centralmente disposto, está próximo ao centro. Como é o nome desse cromossomo? Submetacêntrico. Tá? Centrômero posicionado próximo ao centro. Depois, um terceiro tipo, acrocêntrico. O centrômero está próximo da extremidade. Esses 3 tipos de cromossomos nós apresentamos, tá? E um quarto e último tipo que nós não temos, telocêntrico, centrômero na extremidade. Centrômero, o ponto de união entre cromátides na extremidade. Então, meta, submeta, acro e telo. Esse prefixo aqui, ó, telo, significa final, extremidade, extremo, máximo. Tá? Então, isso aqui é momento de memorização. Agora não tem muito para onde correr, né? Isso aqui é momento de memorização. Então, cromossomos são classificados de acordo com a posição do centrômero em 4 tipos. Acrocêntrico, tá ali, né, o penúltimo ali, o telocêntrico, meta e submeta. Eu vou preferir sempre falar nessa sequência. Meta, submeta, acro, telo. Tá bom? Nessa hora eu não gosto muito porque assim é o momento decoreba, né? Não tem muito para onde correr, não tem muita aplicação. Com algumas curiosidades apenas. Por exemplo, os maiores cromossomos que nós apresentamos são metacêntricos. Par número 1, par número 2. Né? Nós não temos cromossomo telocêntrico. Então são algumas curiosidades. Mas prática não tem tanto. Tá?
E quanto ainda, falando ainda de cromossomos, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa que aí sim eu considero que seja uma intervenção útil minha, tá? Que tem a ver com os telômeros. Gente, por que dormir bem, dormir o suficiente, né, faz bem para a saúde? Ah, porque libera mais melatonina. E qual que é a ação da melatonina nisso? Melatonina é uma das substâncias que está... Não é que dormir libera melatonina, né? Melatonina está associada ao sono. Então dormir bem significa ter melatonina suficiente. E essa melatonina, ela é uma das substâncias que está associada à inibição das telomerases. Isso chama-se elixir da longa-vida, tá? Eu vou te mostrar isso agora de uma maneira um pouco mais simples, porém objetiva, tá? O que são telômeros? São as extremidades de cromossomos, telo, extremidade, final, tá? Onde nós encontramos essas sequências repetitivas de DNA e que, após inúmeros estudos, tá? Foi descoberto que essa sequência ela está muito associada a envelhecimento celular. De que maneira? A cada processo de divisão há um desgaste nessa extremidade da célula, do cromossomo da célula, melhor dizendo, nessa extremidade do cromossomo. Vamos reformular a frase? A cada divisão celular vai acontecendo aí um pequeno desgaste na extremidade dos cromossomos das células. A ciência descobriu que esse desgaste é que está associado ao envelhecimento dessa célula. Qual foi a comparação que eu pensei em fazer e acabou dando certo, né, para as turmas para quem eu trabalho, dou aula? Sabe quando você comprava antigamente lápis novinho na caixa e que às vezes vinha até sem ponta? Você é que fazia a primeira ponta do lápis. Ah, eu nunca vi isso, tá bom, mas um lápis então que você comprou e que tem que apontar. Vamos pensar? A extremidade, onde está a ponta que você escreve, é o telômero. Quanto mais desgaste acontecer nessa ponta, menor é o tempo de vida útil do lápis. Então, a ciência descobriu que se nós conseguirmos retardar após as divisões celulares, diminuir, evitar o desgaste dessa extremidade de cromossomo, as nossas células tendem a ter um tempo de vida maior. Por isso que eu chamei de elixir da longa vida. Assim sendo, nós conseguimos fazer essa análise, que tem a ver com envelhecimento celular, e aí descobrimos que existe uma enzima que naturalmente degrada essa extremidade. Essa enzima é chamada de telomerase. Ela seria o apontador. Qual que é a ideia? Evitar que ela trabalhe excessivamente. Quanto menos a telomerase funcionar, mais vida útil a minha célula vai ter. Produzida em quantidade suficiente apenas nas células embrionárias, acaba atuando como relógio biológico. Se ela atuar mais, tempo de vida útil menor. Se ela atuar menos, tempo de vida útil maior, tá? E agora a gente tem a utilização da quantidade dessas enzimas como fator de risco para ocorrência de câncer. Quanto maior a quantidade de telomerase nas células, indica que essa célula vai ter um tempo de vida útil menor, tá? Então, é interessante pensar sobre a telomerase, fazer uma leitura sobre ela, mas pensando que substâncias inibidoras da ação das telomerases podem aumentar o tempo de vida útil das células e, consequentemente, dos organismos. Tá? Pense nisso. Bom, para encerrar, gente, só aquela diferenciação de o que é haploide e o que é diploide, já que estamos falando de núcleo, né? Nós temos uma conformação haploide de células. Observe, esse é um cromossomo, olha o centrômero dele, esse é um cromossomo, olha o formato dele, isso aqui é outro cromossomo, isso aqui é um acrocêntrico, isso aqui é um metacêntrico, né?
Então não é um par. São dois, mas que não são semelhantes um ao outro. Agora compara com essa próxima imagem. Ó, eu tenho um par semelhante, um outro par semelhante também. Então, nós temos uma diferença entre células haploides e células diploides. O que significa isso mesmo? A célula haploide apresenta a metade do número total de cromossomos. Metade do número total, célula haploide. Enquanto que a célula diploide, ela tem o número total de cromossomos daquela espécie. Então, vamos usar a nossa espécie como modelo. O número total de cromossomos que nós apresentamos é 46. Então nós temos um número diploide, um número 2N. 2N é a representação de diploide. O nosso número 2N é 46. Se eu fizer uma raspagem da minha mucosa oral, se eu tirar uma célula epitelial e for analisar os núcleos, eu vou encontrar 46 cromossomos, até que se prove o contrário. Provar o contrário seria algum tipo de alteração cromossômica, né? Então, 46 cromossomos, o nosso número total de cromossomos em nossa espécie. Muito bem. Agora, nós temos células haploides. Quais são essas células haploides? São as nossas células reprodutivas. Em nós, do sexo masculino, os espermatozoides apresentam um número de cromossomos N, haploide, igual a 23. Nas mulheres, né, nós temos os ovócitos, células maduras, reprodutivas, com N igual a 23. Então, definição, células haploides possuem metade do número total de cromossomos. Tá? Pensando só na parte humana, células reprodutivas. Células diploides são células que apresentam um número total de cromossomos. São as chamadas células somáticas. Tá? Com essas duas definições, a gente consegue separar cariótipo e genoma, que são também definições úteis. Mas como é que funciona isso? Todo mundo já deve ter ouvido falar do PGH, Projeto Genoma Humano. Gente, genoma é o conjunto haploide de cromossomos. O que o Projeto Genoma fez? Ele foi lá e pegou o cromossomo número 1, o cromossomo número 2, o número 3 e até o 22, somado com o cromossomo sexual, que é o 23º, e ele fez então toda a análise, todo o sequenciamento, todo o mapeamento do material genético. Então o genoma é o que a gente chama de lote haploide cromossômico. É o número de cromossomos de uma célula haploide e é feita a análise, olha lá, conjunto de moléculas de DNA de uma espécie que compreende todos os seus genes. Haploide. Tá? Ou apenas o lote N. Tanto faz a forma que você vai definir. Então o genoma é o conjunto haploide, é a metade. Tá? Por que a gente não analisa o conjunto completo, senhores? Porque o conjunto completo ele é formado sempre de duas cópias, né? De uma cópia da outra. Então, o cariótipo, que é obtido através de um processo, né, específico de retirada do material genético de uma célula em metáfase, usando um inibidor de divisão chamado colchicina, a gente vai ver isso depois, né? Esse processo que é efetuado, ele permite que você faça ao final uma microfotografia e organize os cromossomos assim. Mas para que eu vou fazer o mapeamento desses dois cromossomos se eu tenho certeza que tudo que tem em um tem no outro também? Não é necessário. Mapeio um só. Tá? Então, o projeto Genoma, ele fez o quê? O mapeamento de um cromossomo número 1, de um número 2, um número 3, ou seja, de um lote haploide. Aqui você está vendo, já não é mais genoma, você está vendo cariótipo. Cariótipo é o conjunto total de cromossomos sendo analisado de maneira organizada, par a par. Por exemplo, à sua esquerda, olha só, par número 1, par número 2. Se você olhar toda a sequência, estão todos os cromossomos organizados em pares, até o par número 22. E dá uma olhada aqui, ó. Nós temos um cromossomo X e um Y. Significa que esta imagem
corresponde ao material genético de uma célula de um doador do sexo masculino, XY. À sua direita, você tem também toda a análise dos cromossomos organizados em pares, estão todos em pares até o par número 22, e nós temos 2 cromossomos X. Significa então que aqui nós temos um doador de material do sexo feminino. Então, fechando, genoma é o lote, é o conjunto haploide de material genético de DNA que pode ser completamente mapeado e foi mapeado, em nosso caso, projeto Genoma Humano. Cariótipo é todo o conjunto cromossômico daquela espécie, né? Da célula daquele indivíduo. Então, todo o conjunto significa número diploide. A definição de cariótipo vai um pouco além, né? Cariótipo é a análise do número, da forma, do tamanho, da sequência dos cromossomos de uma espécie, do número total, tá? Esse é o cariótipo, tá bom? Gente, com isso, a gente consegue fazer aquele exercício que apareceu para nós lá no começo da aula. No esquema a seguir estão parcialmente representadas as estruturas de 2 células. E o cara manda assim, ó. Analisando o esquema, é correto afirmar que, letra A, 1 representa um espermatozoide, porque apresenta flagelo. É? Só porque tem um flagelo é espermatozoide? Se você olhar para cá, o que mais importa é que o material genético, que está em forma de cromatina aqui, ó, descondensado, ele não tem o envoltório, não tem carioteca. Isso não é espermatozoide. Espermatozoide é uma célula eucariótica, que tem um núcleo individualizado e tem um formato bem diferente desse aí, tá? Então não pode ser letra A. Letra B, 2 representa uma célula vegetal porque apresenta um grande vacúolo. Células vegetais realmente têm um grande vacúolo, uma grande bolsa contendo água e íons, tá? Célula vegetal primordialmente faz fotossíntese, nem todas, mas primordialmente sim. Só que nesse caso, não há vacúolo aqui colocado. Detalhe, célula vegetal ela tem 2 envoltórios, ela tem a membrana e tem a parede celulósica. A célula vegetal normalmente não tem formato circular, tá? E sim um formato hexagonal, pelo menos. Então aqui, o que nós temos de grande estrutura colocada em forma circular é o núcleo e envolvido por carioteca. Então, não é vacúolo, não é célula vegetal. Letra C. 1 é uma célula procarionte e 2, uma célula eucarionte, porque apenas 2 apresenta a membrana nuclear, a carioteca. Essa é a afirmação correta. 1 não apresenta carioteca, 2 apresenta. Então, 1 é procarionte e 2 é eucarionte. Tá? As próximas, elas repetem os conceitos errados dos itens anteriormente analisados. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. Agora é com você, faça exercícios, aprofunde cada vez mais os seus estudos e te deixo aí um grande abraço e aquele desejo de que tudo aconteça de bom para você. Até o nosso próximo encontro, nossa próxima aula. Tchau, tchau. Clique lá aqui.